Design Digital, parte 2, sobre design digital, atuação do profissional. Design digital, parte 3, falando sobre as cores. Introdução às cores. Deixo uma pergunta aqui para vocês. Você já tentou compreender como enxergamos e interpretamos as cores, seus significados e interações? Na evolução do conhecimento, vamos falar um pouco sobre as cores, né? Esse caminho ele é muito longo diante da humanidade, né? E muitas pessoas participaram dessa evolução do conhecimento. Desde a época antiga, né, da Idade Antiga de Aristóteles, até o momento atual, né, do modelo CIE, que são aplicados nos dispositivos móveis modernos. Então, desde Aristóteles, né, de 385 a 322 a.C., já se fala, né, da teoria das cores, que para Aristóteles a teoria das cores provinha do que? Fazia parte dos objetos, era propriedade dos objetos, e ele identificou como sendo 7, né, que são as primárias. Já Isaac Newton, em 1642 a 1727, ele definiu aí então a questão das cores como um prisma, né? Ele dispersou a luz branca, fazendo com que ele decompôs. O que quer dizer decompôs? Ele dividiu, né, em várias cores, que é o vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, ultramarino e violeta. Então, as 7 cores, ele fez então a faixa colorida, né, a sucessão de faixa colorida, que determinou como nome de espectro. Então, a gente pode ver a representação disso, dessas 7 cores, né, essa faixa decomposta, no arco-íris. O arco-íris é um exemplo vivo das cores na natureza. Então, aqui a gente pode ver no prisma de Newton, né, que ao inserir a luz branca, reflete então as 7 cores aí que ele determinou então como sendo espectros, né, que proporciona as cores do arco-íris. Mas Newton também providenciou, né, ele realizou a recomposição da cor, criando o quê? Um disco, né? Inclusive já fizemos essa experiência em anos anteriores, um disco com raias, com divisões, né, contendo as cores decompostas anteriormente. E é muito interessante de ver, né, porque essa experiência realmente é muito legal, porque se você recorta, né, um círculo num papelão e pinta com essas 7 cores que ele determinou, e fazendo um furo no meio, né, colocando uma madeira, um ferrinho ou algum suporte que dê para você segurar no centro e girar, né, rodar esse disco, o que vai acontecer? As cores vão se fundir e vai aparecer o que? A cor branca. Muito legal. Falando sobre a visão de John Girton, enquanto Newton, né, ele dizia que o aspecto físico da cor e trabalhava sobre isso, Girton, ele dizia que a sensação provocada pela cor provinha em nosso cérebro, né? Então a forma como que a gente enxerga a cor depende do objeto que está sendo visto, da iluminação do momento, da percepção e da subjetividade de cada pessoa que está observando esse objeto, né? Então as experiências, emoções, as sensações. Então ele tinha uma visão diferente de Newton.
Os modelos de cores utilizados hoje, né, para os dispositivos móveis modernos, tanto no smartphone, computadores, TV, em outros equipamentos, já foi determinado pela Comissão Internacional de Iluminação, né, conhecido como CIE. Aqui, então, a representação das cores, né, utilizadas pelos dispositivos móveis de CIE. Agora falaremos um pouco sobre o sistema de cores. Então, dentro aí dos padrões das cores, né, a gente tem os modelos aí RGB, CMYK, Label e HSB, que representa o que? Software, né? Sistema de cores utilizados em softwares modernos, tá? Então, cada sistema de cor ele possui o seu gamut específico e cada gamut determina cores corretas, né? Quantidade utilizada em cada aparelho, né? Ou processo para reproduzir. Então, aqui temos aqui um modelo, né? Do software que utiliza a questão das cores, quantos podem ser utilizados nas cores, né? Quantos gamuts que podem ser utilizados aí. Então, a questão das cores é interessante porque se você não prestar atenção, não se atentar, você não dá o devido valor para as cores, né? Então, um simples fato de você pegar um convite impresso, né? Já tem uma diferença nas cores. Então, por exemplo, se eu pego um convite de aniversário, seja ele infantil, de casamento, que for, né? A gente fala de aniversário porque é mais colorido, né? Então, se ele tiver no estilo RGB, né, a gente vai conseguir ver pela tela do computador o efeito, né, do brilho, da cor, né, muito mais superior do que se ele for impresso. Né, na questão do impresso seria o modelo CMYK, né, que trabalha com as cores também. Então, o que a gente pode resultar dessa questão? É que o RGB ele produz 70% das cores que a gente pode enxergar, né? Então, se você olhar no convite, você vai ver 70% das cores, e enquanto que lá na questão de impresso do CMYK, o que acontece? Ele vai depender dos pigmentos, né, na impressão, ele vai depender dos pigmentos que foram reproduzidos e a porcentagem é muito menor dessas cores. Por isso que na tela a gente vê uma coisa e no papel a gente vê outra, tá? Então, esses gamuts do CMYK, ele possui menos cores do que o RGB. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre cada sistema de cores. Então, quando fala RGB, nada mais é do que o quê? A sigla, né? É uma sigla do vermelho, verde e azul, né? Red, green e blue. E então, o que quer dizer, então? O vermelho, o verde e o azul, eles combinados, a gente pode ver ele na questão do espectro visual. Lembra daquela figura que a gente gira e volta para a cor branca? Então, essa fusão dessas cores, ela proporciona esse visual. Então, aqui olhando as cores, né, em RGB, em vermelho, verde e azul, a gente pode ver que na fusão, né, olhando o aspecto entre uma cor e outra, vai se formando, né, outra cor. Então, entre o vermelho e o verde, a gente pode observar aí o amarelo, né? Entre o vermelho e o azul, a gente observa o que? O rosa. Entre o verde e o azul, a gente observa o que? Um azul mais voltado para água marinha, né? E assim por diante. As cores que sobrepõem, elas vão formando outra. Então, aí, falando ainda de RGB, cada nível, né, tem sua intensidade e ela é representada pelos números decimais, que normalmente vai de 0
a 255 níveis, né? Para cada canal de cor. Então, se a gente tem aí, né? Aí no caso a gente está tendo 3 canal de cor, né? O vermelho, o verde e o azul. Então, do vermelho a gente tem 255 canais, né? Nos decimais. No verde a gente tem também 255 e no azul 255. Então, multiplicando os valores de verde, vermelho e azul, a gente tem então 16.581.375 cores. Bastante, né? Então aí o RGB, né, ele é bastante utilizado na área de design digital, porque justamente ele é voltado para telas, né, para as telas eletrônicas, seja elas aí site, aplicativo, jogos, software, né. Então todos os dispositivos de captura de imagem eles utilizam o RGB, né, tanto nas câmeras digitais, no smartphone, nos scanners, nas câmeras de vídeos, né? Porque a gente sabe que a parte digital utiliza esse esquema. Então, tanto a TV como o computador, eles criam as cores usando o RGB. Então, voltando lá no espectro, que a gente sabe que é a soma de todas as cores, né? Se a gente girar o espectro, ele forma o que? A cor branca, né? Da mesma forma, a gente pode levar isso em consideração somando o vermelho, o verde e o azul, né? O RGB, então ele também vai tornar uma cor branca, né? Por esse motivo, então, o RGB é chamado de sistema aditivo, né? Porque ele une as cores para formar uma outra cor. Então, falando aí do sistema CMYK, a gente pode falar também que é o resultado da soma das cores primárias da luz, né? Então, na composição do CMYK, o que se observa? A combinação das cores, né? Então, essa combinação das cores CMYK, ele vai resultar no RGB que a gente já viu, né? Então, a soma dessas cores e resulta também, né? A soma do CMYK, ele vai resultar na cor preta também. Então, esse sistema é conhecido como subtrativo, tá? Enquanto que o RGB é atrativo, aqui é subtrativo. Então, também é conhecido como escala Europa. Então, aqui a gente pode observar, né, as cores que são usadas na impressora, né? O ciano, né? O magenta, o amarelo, e na fusão deles a gente enxerga o preto, né? Então essas são as cores utilizadas aí. Então aqui a gente tem a união, né? O CMYK é a união do ciano, magenta, amarelo e preto, que faz parte da quadricromia. Então, no CMYK tem a teoria, né, de que a sobreposição do ciano, magenta, do amarelo, ele absorve toda a luz e com isso ele vai aparentar a cor preta, né? Mas na prática mesmo, nas empresas, tem-se na utilização da impressão, né, nas impressoras, tem-se o pigmento preto, né, o pigmento azul, o pigmento amarelo e a cor pink, né, nas impressoras. Então, é feito dessa forma porque o custo sai mais barato, né, utilizando aí o pigmento preto, fica mais barato. Então, sobre o sistema HSB, a gente pode falar então que enquanto o RGB, né, aqueles que utilizam a cor vermelho, verde e azul, né, ela representa a luz, né, nessa composição de luzes primárias, o modelo HSB ele representa essas mesmas cores, só que ele utiliza a matiz, né, a saturação e o brilho,
Então, a matiz, né, que é representada pela letra H, ela se refere ao tipo de cor, né? Aí, ela nessa questão, ela abrange todas as cores do espectro. Então, lembra sempre do espectro, lembra sempre daquele círculo com fatias de cor, tá? Já a saturação, representada pela letra S, é a pureza da cor, né? Sendo seu valor menor que a saturação, e representa uma cor mais cinza, né? Um valor maior, uma cor mais pura. Já o brilho, representado pela letra V, ele define o brilho da cor, né? Com um valor menor, mais próximo assim da cor preta. Esse valor ele vai tornando-se mais brilhante. E aqui a gente pode representar, né, através da imagem, né, dá para perceber bem aqui a matiz, né, do lado exterior, a saturação aqui no meio, né, e o brilho, né. Então, esse sistema de cor também é amplamente usado. O sistema, então, de cores, né, LAB, ele é, então, um modo mais preciso de chegar, né, na cor exata. Então, cada uma tem suas particularidades, né? Esse, no caso, o espaço de cores é distribuído uniformemente. A luminosidade representada pela letrinha L, ela é separada da cromaticidade, né, da letrinha A e da letrinha B, né? E essa separação, ela representa o contraste, né, do cromáticos naturais. Então, a gente consegue usar, né, e ver separadamente essa questão. E por isso resulta aí na cor exata. Então, aqui, segundo o CIE, né, que é a Comissão Internacional de Iluminação, esse sistema LAB, né, LAB, ele trabalha então em 3 canais, sendo um canal, né, que pode variar do 0, que representa a cor preta, até 100, que representa a cor branca, né, que guarda todas as informações aí na questão de luminosidade. Já os canais A e B, eles se comportam a informação da cor, né? Então, eles trabalham em harmonia em 3 canais. Então, já que ele trabalha com 3 canais, né, o LAB, então o canal A ele vai representar alguns valores, sendo positivos que indicam o magenta, né, e o negativo que indica o verde. Já o canal B, que também representa valores, ele tem o amarelo representando positivo, né, e o azul representando negativo. Então, esses valores, eles descrevem valores para uma pessoa que tem uma visão normal, né, que consegue enxergar tudo, né, e pode variar de menos 127 a mais 128. Então, é bem complexa a questão de cores, né. Então, um canal se posiciona com positivos e negativos, né, e faz essa representação toda. Então, aqui temos a representação do LAB, né, utilizando as cores aí. Então, aparece aí o branco, o verde, o preto, o vermelho, o amarelo e o azul. Aqui falando sobre o sistema LAB-CIS, são as cores que a gente representa, né, para trabalhar com programação utilizando as cores, né, na web. Então, a gente utiliza no HTML, né, normalmente no dia a dia, essa questão de cores, né, que são hexadecimais e são interpretadas corretamente pelos browsers. Então, ainda dentro de LAB-CIS, em HTML, né, que é a linguagem de marcação de hipertextos, né, utilizado para programação de sites, né, os valores da cor é representado pelos valores hexadecimais, né. No caso ali, ele está sendo representado ali jogo da velha,
RR do vermelho, né? GG do verde e BB do azul, tá? Então, normalmente o jogo da velha, que antecede o nome da cor, ela vai chamar a cor para ser trabalhado. Então, o primeiro e segundo dígito, né, que vem depois do jogo da velha, ele vai representar o canal vermelho e assim sucessivamente. Então, o terceiro e o quarto dígito, ele vai representar o canal verde, o quinto e o sexto dígito, o canal azul. Então, quando vocês começarem a programar, vocês vão ver que se você coloca lá o jogo da velha e chama determinada cor, ele vai trazer, né, representando pela letra, ele vai trazer uma cor. Então, se você usar, por exemplo, o jogo da velha, utilizando o canal FF, então o que ele vai trazer? A cor verde-limão. Então, aqui temos o sistema de cores, né, do LabSys, representado pelas cores hexadecimal. Aqui vamos falar sobre psicologia das cores. Então, pensando na psicologia das cores, a gente tem que trabalhar com a harmonia das cores, para a gente poder chegar a um objetivo. Então, bastante empresas, elas focam bastante na utilização dessa psicologia das cores para chamar, né, os clientes. Então, busca essa harmonia, ela vai buscar sempre o equilíbrio psicossomático, né, o psicodinâmico, e é peça fundamental, peça-chave para estimular o interesse de toda a população, né, que no caso de determinadas lojas tem o seu público-alvo. Então, falando ainda da psicologia das cores, a gente precisa conhecer, né, o círculo cromático para poder entender e criar, né, esquemas de cores harmoniosos para o trabalho. Então, aqui a gente tem a roda das cores, né, o círculo das cores, contendo cores frias e quentes, né, onde a gente pode ver a tonalidade aí, né, o círculo é dividido ao meio, uma parte com cores quentes e outras partes com cores frias. Então, podemos observar aqui nesse guia emocional das cores, onde dá para perceber o tipo de representação dessas cores em determinadas empresas, né? Onde a gente tem aqui, ó, no otimismo, né, que traz a clareza, o calor, representado pela cor amarelada, né? E várias empresas utilizam-se dessa cor, que podemos citar aqui algumas, né? A Nikon, Imob, Subway, né? Várias outras aqui, McDonald's, que pode representar essa cor de otimismo. Então, trabalhar com a emoção das cores faz com que o público seja chamado, né, atingido. Então, a cor amigável ali, numa cor entre o amarelo e o vermelho, ele traz alegria, confiança. Então, algumas empresas que utilizam dessa cor, como a Amazon, a Fanta, né, também o Guilf, então são algumas empresas que utilizam desse patamar, né? Inclusive o navegador, né, também utiliza. Já o vermelho, que está na excitação, na coragem da juventude, né, para atingir esse público, a gente pode encontrar o que? A Coca-Cola, Sucrilhos Kellogg, né, a marca Kellogg, também pode ser encontrado aqui o Ace, né, Avis, a Canon, que são conjunto de impressoras, né. Já o criativo, já para o lado meio do rosa, né, do magenta, tem o que? O imaginativo, representa a sabedoria, né? Temos aí o Orkut, que na época tinha bastante visualizações, o Yahoo, né? Taco Bell, né? São algumas empresas que estão ligadas com essa cor. Já a confiança, representada pela cor azul, né, o seguro, força, a gente tem a grande empresa Dell, né,
tem HP também, tem a empresa que representa o biscoito Oreo, né? A Oral-B, então o Vimeo. Então são algumas empresas aqui que utilizam desse recurso, né, da confiança, do azul. Já o Pacífico, né, representado pela cor verde aqui, representa o crescimento, saúde, né? Então a gente vai conseguir enxergar algumas empresas que trabalham com esse tipo de questão. Então a American Planet, Tropicana, né? São algumas empresas aí voltadas para a área de crescimento e de saúde. E também a Equilíbrio, né? A Equilíbrio, ela é um tom mais neutro, mais calmo, né? Então, tem aqui a Apple, né? Tem a Hyundai, Puma. Então são várias empresas aí que se representam, né, que trabalham com essa questão de cores, né. Também aqui na lateral a gente vê algumas empresas que empregam já no próprio título as cores, né, que é o NBC, o Google, né, o mesmo o Windows, né, representa cores aí, né. Então é um recurso muito importante para chamar a atenção do usuário. Então, falando da psicologia das cores, uma pesquisa realizada, né, tratando dessa questão de cor, né, por conta de chamar a atenção dos consumidores, dos usuários. Então, a assertiva de uma determinada cor faz com que chame a atenção do usuário. Então, nessa pesquisa, 84,7% dos consumidores achavam, né, que a cor é muito importante para outros fatores ao escolher um produto. Então, se você vê um produto apagado, né, cor apagada, ela não se sobressai perto de um produto que tem cores vibrantes, né? Então isso é típico do consumidor. A cor mais bonita é o que você compra, né? Um exemplo simples, que é fácil até de verificar, é quando você compra post-it, né? Você compra um post-it e vai usar já de cara. Às vezes uma caixinha vem com várias cores de post-it. Tem cores tranquilas, calmas, tem cores vibrantes, né? E normalmente para quando você quer alguma coisa de destaque, você utiliza o que? As cores vibrantes, que vai te chamar mais atenção. Isso faz parte do nosso dia a dia, né? E isso trata da psicologia das cores. E aqui, continuando com as pesquisas, né, 80% das pessoas, dos usuários, né, acreditam que as cores aumentam o reconhecimento de uma marca. E isso é verdade. Se você olha para uma cor vermelha, né, você já olha e pensa em quem? No McDonald's. Numa outra cor amarela também chama atenção. É o McDonald's, que é a marca registrada dele. Por quê? O McDonald's utiliza também a cor vermelha, que é a parte que chama a fome, né? Então, alguns produtos de cara têm sua cor tradicional, que faz com que o usuário reconheça, né? Aquela cor é daquele determinado produto. Já 60% dos usuários, dos entrevistados, acreditam que a cor pode ser responsável por aceitação ou rejeição de um produto ou de um serviço, né? Mas ainda, mesmo assim, é um número grande, né? Agora, pessoas também fazem um julgamento subconsciente, né, sobre um ambiente ou um produto. Isso leva o quê? 90 segundos. Então, essa pesquisa ela ficou em torno de 62% e 90% dessa avaliação é baseada somente nas cores. Então, vários anúncios aí que são vistos mais frequentemente podem prevalecer aí que os mesmos anúncios em branco e preto têm menos visibilidade do que o colorido, né? Então,
tem que analisar bem quando escolher. Então, na criação também de um site ou trabalhar com alguma imagem que vai estar no site, também tem que prestar bem atenção nas cores que vai ser utilizadas, né? Porque é muito importante essa questão de cor. Então, como eu estava falando para vocês, né? O McDonald's, ele se beneficia das cores. Então, se você olhar bem na propaganda que ele tem, né? Os encartes, logotipo e tudo mais, ele utiliza-se do amarelo e do vermelho. Então, ele é bem impulsionado pelas cores e que faz com que realmente as pessoas se sintam motivadas a consumir. Então, por exemplo, o vermelho ele traz, aguça o quê? A fome, o apetite, né? Enquanto que o amarelo, que está associado à marca dele, né? Que é um M, né? Ele traz o quê? Amo muito tudo isso, que é o slogan que ele traz, né? Então, além disso, ele tem a utilização do mascote dele, né? Que é o Ronald. Então, perceba que ele está totalmente vestido com as cores que representam o McDonald's. Então, isso chama. Então, se você vê o Ronald, você já lembra do McDonald's. Então, tem várias empresas que utilizam desse artifício e que são bem no mercado, né? Então, todo mundo sabe que eu amo muito tudo isso, então já sabe que está falando do McDonald's. Vê a cor vermelha ali com um Mzinho, é o quê? É M de McDonald's, né? Então, a marca já está associada a essas cores. Aí outra empresa, né, que utiliza-se da cor para trabalhar o psicológico dos clientes, né, dos usuários, são o quê? A empresa Starbucks, né? Quem nunca foi no shopping e não passou e não comprou um café, não comprou um chá da Starbucks, né? Ela representa ali a utilização da cor verde, toda a sua logotipo está ali na cor verde, né? Utilizando verde com branco e representa o que? A imagem de uma sereia que traz a marca da natureza, né? O verde está associado à saúde, qualquer embalagem que você vê relacionado à cor verde está associada à saúde, à tranquilidade, à natureza, né? Sempre estimulando aí o equilíbrio entre o corpo, as emoções, a harmonia, né? E traz o que? Um prazer de relaxamento, né? Então, o uso do verde, ele traz a emoção, o sentimento de relaxamento para os consumidores. Então, você está com a vida atribulada, passa na Starbucks, toma o seu chá, o seu café, o seu chocolate quente, o que for que tiver dentro do copo, né? Mas vai representar uma tranquilidade, saúde para você. Então, outro exemplo clássico aqui, utilizando a psicologia das cores, é a questão do refrigerante, né? Fanta. Então, a Fanta ela tem variedades de sabores, né? Que a gente já conhece. Fanta laranja, Fanta limão, Fanta uva, que são todos gostosos, porém o que o consumidor mais prefere é a Fanta laranja, né? No qual arrecada aí 70% das vendas, né? Da Fanta laranja. Então é o preferido aí do consumidor. E ele utiliza aí cores fortes, né? Então o laranja, a cor laranja predomina, mesmo que o nome Fanta está escrito em azul, né? A cor laranja ela é predominante, então ela retrata o que? O ânimo, né? E por ser uma cor forte, ela atrai os consumidores, né? E a Fanta ela consegue trabalhar bem nesse segmento e é a marca registrada dela. Mesma pesquisa, né, dizendo que as pessoas preferem propagandas mais coloridas do que a em preto, né?
ainda algumas empresas elas preferem utilizar a tonalidade preto, que transmite tradição, elegância, credibilidade, força, poder, né? E então normalmente essa cor representa o que os artigos que está relacionado com a moda, artigos de luxo, né? Também ligado a finanças, tecnologia, direito, investimentos. Então aí a gente tem algumas marcas famosas, né? Que trabalham utilizando a cor preta, né? Então eu tenho aqui a Chanel, Adidas, né? Rolex, Seiko, Ray-Ban, Dior, né? Louis Vuitton, então a Nike, a Microsoft também, então WWF. Então são algumas empresas que, se você olhar, por exemplo, Adidas, você vê o tênis branco da Adidas, só com o símbolozinho você já sabe que é Adidas. O símbolo da Nike, né, que destaca num tênis branco. Então já sabe de quem pertence essas cores e esses símbolos, né? Então chama atenção mesmo e volta para a tradição aí. E agora vamos falar um pouquinho sobre a harmonia na combinação das cores. Então, falando sobre a harmonia nas cores, né? Fica aí uma pergunta: como criar harmonia na combinação das cores? Bom, isso é muito fácil, né? Até brincando a gente consegue fazer essa harmonia nas cores. E existe aí, né, no ramo de quem trabalha com isso, 6 esquemas de cores clássicos, né? Que é o monocromático, o análogo, complementar, semicomplementar, triádico e tetrádico, tá? Eu vou especificar cada um deles aí, logo em seguida. Bom, na harmonia nas cores, falando do monocromático, o próprio nome já fala, né? Mono. Então, ele vai usar o quê? Utilizar uma cor básica, né? Normalmente essa cor básica é representada pelo cinza, né? Mas pode-se usar outra cor, mas a tonalidade é cinza. E aí vai utilizar o quê? Os derivados dessa cor. Utilizando o que? Matizes, tonalidades, aí vai brincar com as tonalidades, mas sempre tendo a cor básica única. Então, esse esquema, harmonia monocromática, ela vai utilizar o que? Variações de luminosidade e de saturação, e com isso ela consegue obter um efeito diferente de cores, né? Sempre no mono, tá? Então aqui a gente tem uma imagem, né, com a utilização da harmonia monocromática, né? A versão aqui de uma cor tom cinzentado, né? E aí usada tonalidades, iluminação, a matiz, né? Então dá para perceber bem que em determinados locais está mais escuro, mais claro, outros com mais luminosidade, né? Então vejam bem aqui no fundo da pia com mais luminosidade, né? Então dá para trabalhar bastante também com a monocromático. Então, falando sobre a harmonia nas cores ainda, no método análogo, a gente consegue observar que consiste em cores adjacentes, né? Umas às outras na roda de cores. Então, tem que observar a roda de cores, né? E essa harmonia, ela é criada, formada por cor primária combinado com 2 cores vizinhas da roda de cores. Então, tem que se trabalhar observando a roda de cores, né? Escolhendo aí uma cor primária combinada com outras 2 que está vizinha aí na roda de cores, né? Uma cor é utilizada como dominante, enquanto que as adjacentes são utilizadas para enriquecer essa harmonia. Então, fica bem bonito. Então aqui temos a roda das cores, né? E aí a escolha de uma cor dominante e as outras 2 adjacentes vizinhas, né? Então perceba que está focado aqui as cores vizinhas no verde e no rosa, né? Então é nessa harmonia aqui que eles vão trabalhar, no análogo, assim que você determinar qual é a sua cor dominante.
Aqui nessa imagem dá para observar melhor a questão do análogo, né? Onde eu tenho aqui então a roda das cores, certo? E aí, pelo jeito, aqui na imagem foi determinado a cor vermelha como predominante. Então, quem são suas vizinhas, né? As suas vizinhas aqui é o vermelho violeta, né? E o vermelho laranja. Então, percebam que a brincadeira aí vai ser feita em torno da cor vermelha como básica e adjacente vermelho violeta e vermelho laranja. Então dá para brincar bastante nesse quesito de cor, tá? Então, como regra básica, não corte uma fatia maior que o terço do todo. Então, quer dizer, a fatia ali tem que estar sempre similar, né? Parecida. Então, aonde tem aqui, por exemplo, perceba aqui na roda das cores, que a fatia é praticamente idênticas, né? Nessa imagem dá a impressão que as cores primárias são maiores, né? Mas acredito que não, porque a fatia tem que ser igual, tá? Aqui, como exemplo ainda em análogo, a gente tem a propaganda, né, no site do Cacau Show, onde a predominância aqui é um tom meio caramelo, né, voltado ali pro marrom, e aí tem a utilização em destaque aqui outras tonalidades de marrom, né, o menu, né, o logotipo, também marrom, mais escuro. Algumas partes aqui logo à esquerda também outras tonalidades de marrom. Então perceba que na análogo também dá para colorir e dá para usar o que? As cores ali vizinhas, né? Que fica bem legal também a escolha que for feita no trabalho. Então, aqui na cor complementar, né, na harmonia nas cores aqui complementar, isso aqui consiste no quê? Trabalhar com cores opostas, né? Olhando na roda das cores, a gente vai observar que vai ser trabalhado com as cores na posição oposta. Então, o bom seria sempre para dar essa harmonia, escolher uma cor dominante, uma cor básica, né, para se trabalhar com o fundo e depois trabalhar com acentos e destaques de outra cor, tá? Então, por exemplo, aqui utilizar para cor de fundo, né? E outros destaques para dar com outra cor, por exemplo, a cor oposta, né? Para ficar bem legal aí. Então, aqui na cor, né? No trabalho com a cor, na harmonia das cores complementar, se for escolhido o vermelho como sendo, né, a cor primária e o verde, então, que está em posição oposta, vai ser a cor secundária. Então, escolhe-se uma cor básica, né, e aí vai trabalhar os ajustes, retoques com a cor oposta, tá? Então, aí dá para trabalhar bem também. Então, aqui na harmonia ainda temos o exemplo aqui do site das lojas americanas, né? Onde a cor primária aqui está em vermelho, né? Em destaque. E depois a cor oposta, que é o verde, está espalhado como retoques, né? Em diversos ambientes. Então, ele não está totalmente verde, né? Ele tem os retoques deles aqui. Em verdes, né, mesclados aqui com cores básicas, né, então fica bem legal também o contraste. Aqui na harmonia nas cores, no semi-complementar, o que vem a ser o semi-complementar? É a aplicação de duas cores adjacentes ao complemento da cor básica, né.
Então, aqui na harmonia nas cores, né, na semi-complementar, como exemplo, a gente pode dizer, olhando para a roda das cores, né, que a cor básica escolhida é a vermelha e as adjacentes aqui, né, olhando para esse círculo com os 3 pontos, a gente tem a básica como vermelha e as duas adjacentes, que uma é amarelo esverdeado e o azul esverdeado. Então, trabalha-se com essas 3 tonalidades na hora que vai aplicar aí num site, numa faixa, né? E que fica legal também. Aqui, então, em harmonia nas cores, temos também o triádico, né? Que é uma divisão, se você olhar aqui é um círculo, né? Mesma coisa que o exemplo que a gente já citou, que se a gente girar esse círculo, né, essa roda em sentido horário, a gente vai conseguir enxergar as cores primárias, que é o vermelho, amarelo e azul, tá? Então, ele trabalha com vermelho, amarelo e azul. Como o triádico trabalha com as cores vermelho, amarelo e azul, a gente pode perceber aqui, né, a predominância das cores nesse exemplo. Então, como exemplo aqui, a gente tem a utilização da cor básica sendo vermelho, né? E as cores, então, adjacentes aqui, o amarelo esverdeado e azul esverdeado. Então, dá para perceber aqui na figura, né? A tonalidade escolhida, então. Falando ainda da harmonia nas cores, a gente tem ainda o tetrádico, né? Que ele utiliza o esquema com 4 cores, né? Sendo o laranja, o azul, o amarelo e o roxo. Aí é questão de combinar, né? 2 esquemas de cores complementares. Então, o básico ali é o laranja, azul, amarelo e roxo. E aí combinar com os demais. Agora falaremos um pouquinho sobre a paleta de cores. Então, falando sobre a paleta de cores, como a gente já mostrou anteriormente, as cores elas giram todas em cima, né, em torno das básicas, as cores quentes e frias, né? E aí basta combinar essas cores, né, para ser utilizadas aí na sua criação de site, aplicativos, ou mesmo também na criação que o design costuma fazer, né? Pode ser faixa, cartões, ícones, qualquer outro tipo de trabalho que ele conseguir fazer e utilizar as cores. Primeiro de tudo, a gente tem que escolher uma cor básica, uma cor, como eu já disse para vocês, a Fanta, a cor básica dela é o que? Laranja, né? McDonald's é amarelo e o que? Vermelho, mas voltado mais para o amarelo. Então, você tem que definir qual a cor básica para o seu produto, né? E depois ir montando as demais cores. Então, fazendo seus próprios esquemas. Aí, cada pessoa vai definir o seu, tá? Isso aí é muito pessoal. Cada empresa também define o seu critério. Aqui temos então a paleta de cores, né, no qual a gente pode escolher a cor básica que você for desejar trabalhar com o seu produto, o seu site, seu banner, o que você for fazer, tá? Escolhe a cor básica e vai mesclando as cores de acordo com o que você quer trabalhar, né? Tem vários aplicativos que auxiliam a gente nessa questão de paleta de cores, né? Para ficar mais bonito, né? Então, opções aí é o que não falta, ok? Também é dada a opção de você escolher o estilo que você quer das cores, né? Se é o análogo, monocromático, tríade, né? O composto, sombra. Aí você vai modelar conforme você achar melhor, tá? Então, isso aqui é muito pessoal, tem que usar a criatividade.